Recording is on. Olá a todos, me chamo Halley Soares e hoje estarei apresentando nosso trabalho ao Congresso Simplank. Nosso trabalho, intitulado Dispositivo para amostragem de perifíton em substrato artificial, Lago Tupé, Brasil, foi realizado em conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. Foi orientado pelo Dr. Santos Silva e fomentado pela agência CAPES. Atualmente, o termo perifíton é considerado uma complexa comunidade de micro-organismos constituídas por algas, bactérias, fungos, animais e detritos orgânicos e inorgânicos aderidos a um substrato submerso. O ficoperifíton são as microalgas aderidas a substratos e são os organismos mais estudados na comunidade perifítica, contribuindo entre 95% e 99% da biomassa perifítica. O ficoperifíton exerce o papel de produtor primário e, consequentemente, está na base da cadeia trófica. Além de ser bioindicador de qualidade das águas, atua como regulador dos ciclos biogeoquímicos. E estes ainda regulam o suprimento e a demanda de carbono orgânico, a ciclagem de nutrientes e o balanço de gás carbônico e oxigênio dentro e entre os ecossistemas, tornando-os essenciais. As áreas tropicais são caracterizadas por sofrer grandes oscilações nos níveis dos rios, causadas pelas chuvas, aumentando a vazão na calha principal dos grandes rios e seus afluentes, consequentemente levando ao transbordamento da calha principal dos rios, inundando as áreas marginais através do extravasamento lateral da água. E essa intensidade de distribuição das chuvas na bacia amazônica expande o ambiente aquático e a disponibilidade de substratos, alterando as condições aquáticas e da comunidade. O perifíton vive aderido ao substrato. Então, o que fazer? Como amostrar o perifíton de forma eficiente e padronizada? Em um levantamento realizado em 2013 sobre as tendências e lacunas do estudo com perifíton em ambientes aquáticos no Brasil, revelou-se que os artigos científicos de circulação nacional e internacional entre 1981 e 2011 usaram 17 tipos de substratos artificiais e naturais diferentes para a colonização por perifíton, evidenciando a inexistência de uma padronização metodológica, o que leva a resultados controversos e não replicáveis. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um dispositivo padrão, eficiente, simples e econômico para fixação e exposição de substrato artificial para colonização por perifíton, adaptado para a região amazônica. Discorrido o assunto, a metodologia desenvolvida consistiu numa boia com 12 prendedores que seguram as lâminas de vidro de microscopia durante 30 dias, com 10 dias de intervalo entre as coletas. No total, 4 unidades amostrais foram distribuídas pelo lago. A cada coleta, 2 lâminas aleatórias eram retiradas e guardadas em recipientes com água e fixador transor, para as análises qualitativas e quantitativas em laboratório. Amostras de água também eram coletadas em garrafas, alocadas em isopor com gelo, para análise dos fatores abióticos. O uso de substratos artificiais e naturais apresenta limitações, ao serem utilizados para conduzir o processo de colonização por perifíton. Mas o uso de um substrato adequado, seja artificial ou natural, pode determinar o sucesso ou o fracasso de um experimento,
O estudo de amostras de perifíton do substrato natural aderidos em superfícies irregulares e ásperas nem sempre é adequado ao propósito da pesquisa, somando-se a dificuldade de se amostrar substratos naturais em certas áreas. Por este motivo, é importante que, no momento da ancoragem, as cordas ou fios que prenderão a boia tenham uma folga, para acompanhar o nível da água de acordo com a fase em que o corpo hídrico se encontra, evitando deixar o experimento exposto, caso as águas estejam em período de vazante, ou afundar a boia em épocas de enchente. A fixação deve ser feita em locais seguros, com o intuito de evitar vandalismo ou perturbações. Para isto, podem ser utilizadas árvores, as quais fornecem um bom isolamento. Após a remoção do substrato sobre os prendedores, as lâminas foram colocadas dentro de frascos com água do próprio lago e fixadas com transor. A remoção do perifíton se deu em laboratório. Com um estilete, raspou-se toda a superfície da lâmina de microscopia de ambos os lados, e o biofilme que se acumulou sobre o estilete foi retirado com auxílio de jatos de água destilada de uma piceta, que posteriormente foram colocadas dentro de um frasco para análise. Então vamos aos nossos resultados. Nenhuma das boias foi perdida e o registro de algas perifíticas aderidas à lâmina de microscopia ocorreu já na primeira coleta. O método de raspagem se mostrou muito eficiente, pois, ao aplicar pressão sobre o substrato e raspá-lo, o biofilme saía por completo, não deixando resíduos sobre as lâminas de microscopia. A boia apresentou boa flutuabilidade, durabilidade, resistência, leveza ao ser transportada, com total imersão da lâmina dentro d'água a 10 centímetros de profundidade. Somando seu baixo custo, a fácil confecção e o suporte a outros tipos de substratos, o experimento foi exposto a chuvas torrenciais durante a colonização sem sofrer danos e não virou, sem deixar o substrato à mostra. No total, os seguintes grupos de algas perifíticas colonizaram as lâminas segundo a figura: Bacillariophyceae, 48 morfoespécies, Chlorophyceae, Zygmanophyceae, Cyanobacteria, Cryptophyceae, Euglenophysceae e Dinophyceae. E os resultados obtidos através da curva de acumulação de espécies, ou curva do coletor, mostrou um número de espécies próximo do que é teoricamente esperado. Então, a criação de dispositivos para experimentos é essencial para que ocorra maior desenvolvimento de pesquisas com perifíton. Este dispositivo, desenvolvido a partir do trabalho de Solomoni, em 2007, foi adaptado para a região amazônica. Este também pode ser empregado para estudos de análise temporal, espacial, biomonitoramento e bioindicador. Seguindo as premissas de Aloy Bicudo, 1990, em que a metodologia empregada deve ser analisada de acordo com o objetivo de cada pesquisa, o dispositivo apresentou um ótimo desempenho durante o período de colonização, demonstrando ser eficiente para este tipo de estudo. Além da boa flutuabilidade, demonstrou resistência e durabilidade. Outro fator importante é a gama de substratos artificiais que podem ser usados, levando em consideração a flutuabilidade da boia, além do ajuste da profundidade em que o substrato pode ser submetido. Aqui seguem nossas referências bibliográficas para acesso das informações contidas na apresentação. E chegamos ao fim. Muito obrigado. Gostaria de ter mais tempo para expor mais coisas, mas nosso tempo é limitado a 10 minutos. Aqui segue um pequeno adendo sobre perifíton.
Obrigado.